Diz assim a palavra de Deus: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água, os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão, e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa, e tirando de você todo metal impuro. Eu lhe darei juízes, como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da Tua Palavra. Ilumina nossa mente. Quebra as cadeias do nosso coração que impedem de o nosso coração se curvar diante da Tua Palavra e em obediência cumprirmos a Sua vontade. Quebra corações nesta manhã pelo poder da Tua Palavra. Que o Evangelho traga vida onde há morte, traga esperança onde há desespero, traga luz onde há trevas, traga perdão onde há culpa. Essa é a nossa oração e fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Há coisas que são possíveis de serem recuperadas, outras não. Por exemplo, o livro de Jó nos ensina isso. É possível recuperar os bens que um dia você teve e os perdeu. É possível recuperar um galpão que diante de uma tempestade vai ao chão. Por outro lado, é possível recuperar um filho que morreu? Há coisas que parece que conseguimos recuperar e coisas que mesmo a bênção de Deus chegando até a nossa casa e nos fazendo reviver novos bens, um novo galpão, não nos dá os filhos de volta. Pode nos dar outros filhos, mas não nos dá os filhos que perdemos. Portanto, parece que há coisas no mundo que são recuperáveis e outras que são irrecuperáveis. E parece que até no reino dos céus as coisas funcionam desta maneira, porque há anjos que foram recuperados, mas há anjos que são irrecuperáveis. Não dá para orar pelo irmão Satanás. Entende o que eu estou dizendo? Não dá para acreditar. Eu falei irmão com ironia, viu, irmãos? Porque tem uns irmãos aqui que daqui a pouco... o Jonas falou, irmão. Você está numa igreja. Apesar de já existir a oração ao irmão Satanás. E os mais espertos sabem a referência que fiz agora. Então, para evitar processos, se virem. Então, veja, Satanás, no plano espiritual, é irrecuperável. É criação de Deus.
Faz parte da boa criação de Deus que se perde e não se recupera. Então nós lidamos o tempo todo, seja nos céus, seja na terra, com coisas irrecuperáveis. Veja, quantos e quantos crentes que viveram uma vida que, se pudessem entrar no túnel do tempo e voltar, refariam todo o caminho. E, por exemplo, jamais se divorciariam. Mas aí acontece o divórcio. A pessoa tem uma experiência de conversão. Escuta o pastor dizer: você precisa reatar o seu casamento. Só que o outro já casou com outra e já está com 6 filhos. Tem coisas que são irrecuperáveis. Tem coisas que a gente aprende a sobreviver com elas, porque elas se perderam. A pergunta desta manhã é: como viver não diante das coisas que perdemos e são recuperáveis? Porque isso a gente sabe, com esperança, com fé e trabalho. Trabalha e você recupera o que você perdeu. Batalha e você reconstrói a casa que ruiu. Mas e quando as coisas que perdemos já não conseguimos mais recuperar com fé, esperança e trabalho? Quando não depende mais de você e de mais ninguém? Quando estamos diante de coisas importantes que perdemos e não podemos mais recuperar? O texto de hoje, de certa forma, responde esta pergunta. O texto que nós acabamos de ler, ele pode ser dividido de 2 formas. De um lado, um discurso, o discurso do profeta. Do outro, o discurso de Deus. O discurso do profeta Isaías vai do versículo 21 ao 23. O discurso de Deus vai do 24 ao 26. Como começa o discurso do profeta? Começa com uma lamentação e termina com uma denúncia. A lamentação se apresenta com uma interjeição que nos escapa à tradução portuguesa. A interjeição da lamentação. A interjeição que mostra um profeta que, antes de denunciar, antes de mostrar o pecado da nação para a própria nação, ele lamenta. Em geral, nós lamentamos sempre pelas coisas passadas e nunca pelas coisas futuras. Nunca vi até hoje pessoas lamentando pelo dia de amanhã. As pessoas não lamentam pelo futuro, as pessoas têm esperança no futuro e lamentação pelo passado. E é exatamente o que acontece aqui. Isaías está diante da experiência vívida de uma lamentação por um passado perdido na história, um mundo que desapareceu na história, um mundo que se perdeu na história e que parece ser irrecuperável. Como recuperar uma nação de piedosos que se tornou uma nação de rebeldes, impiedosos, maus, injustos e com as mãos sujas de sangue? Então, por isso a lamentação dele começa exatamente dizendo: como se fez prostituta a cidade fiel. Não é, em primeiro lugar, o pecado que chama a atenção da lamentação, mas a condição da fidelidade da cidade que perdeu a sua confiança, a sua fé e especialmente a sua integridade e fidelidade ao seu Deus. Estamos diante de uma cidade chamada Cidade Fiel. E havia o tempo em que esta cidade, de fato, fazia jus ao seu codinome, fazia jus ao epítome de fiel. Era um tempo de um povo que obedecia às leis do Senhor, que cumpria as leis do Senhor.
e que era reconhecido exatamente por isso. Não era a época dos reis, era justamente a época dos juízes. Juízes que visavam o cumprimento da lei do Senhor. Momento em que o povo tinha Deus como monarca, Deus como rei, Deus como senhor da nação. Curiosamente, nesta época em que ela recebeu o qualificativo de cidade fiel, era a época em que a lei do Senhor havia sido de todas as formas proclamada entre o povo de Deus. Todos os meninos e meninas cresciam aprendendo não só os 10 mandamentos que nós hoje professamos em nosso culto, mas toda a Torá. Todas as histórias da Torá, todas as leis da Torá, todos eles conheciam a lei do Senhor e meditavam sobre a lei do Senhor. Mas o que acontece agora com esse povo? Algo completamente oposto àqueles dias antigos. Havia sim juízes maus, havia sim juízes perversos, mas a lei do Senhor era respeitada e o povo do Senhor permanecia confiando na palavra de Deus, e de tempos em tempos Deus estabelecia um novo juízo. E esse novo juízo para o povo era administrado por profetas e sacerdotes, que em conjunto conduziam o povo a Deus e Deus ao povo. Mas agora não. Agora a imagem de lamento deste profeta é de que esta que um dia foi a cidade fiel, a esposa fiel, agora é a mulher adúltera. A palavra aqui, na maior parte das traduções, aparece como prostituta. Ela é muito forte, como a ideia que a gente tem hoje de prostituta, como simplesmente uma mulher que vive entregue a viver em função da prostituição. Aqui nós não temos a mesma condição daquelas que hoje são intituladas de prostitutas. Aqui a gente está diante da mulher infiel. Sabe o que está na memória de Isaías? O último profeta do reino do norte. O último profeta do reino do norte foi um profeta traído. O nome dele era Oséias. Ele foi o último, antes da destruição de todo Israel do norte pela Síria. Ele foi o último dos profetas de Israel do norte. E foi um profeta chamado por Deus em condições extremamente inusitadas. Deus o chama para fazer papel de traído. E por qual razão? Porque eu também fui traído pelo meu povo. Você vai casar com Gomer, e esta mulher vai te trocar pelos homens das cidades baixas. Ela vai te trocar como o meu povo me trocou por outros deuses. E você vai sentir na sua pele o que é ser traído por uma mulher que você acreditava ser fiel. Então, quando menos espera, a gente vai lendo, né, Oséias, e vai descobrindo Oséias desesperado. Oséias é tão desesperado porque a mulher abandona a casa, abandona filhos, vai morar junto com os homens das cidades baixas, porque eles dão presentes, eles oferecem meio mundo para ela. Então ela fica tão encantada com aqueles homens que abandona maridos, filhos, abandona povo, abandona Deus e vai viver agora com estes homens. Oséias fica tão desesperado, sabe o que ele faz? Manda os próprios filhos até ela para clamar a Gomer, para que Gomer tome razão e volte para sua casa, mas ela não consegue se compadecer com os filhos clamando por sua volta. Deus então diz para ele: eu sei o que você está sentindo, Oséias, e eu sei o que eu vou fazer com o meu povo. Imagina ele na hora: qual é o seu método, Senhor? Porque eu preciso aplicar também aqui. Como o Senhor vai resgatar esta mulher perdida que é Israel?
Como eu posso então, através do seu exemplo, resgatar a minha mulher perdida? É um dos momentos mais bonitos do livro de Oséias, quando Deus diz: levarei o meu povo ao deserto. Levarei o meu povo, boa garoto, ao deserto. E lá no deserto falarei ao coração. Falarei ao, boa garoto, coração. Vou levar meu povo ao deserto. E no deserto vou falar ao seu coração. Não dá para falar no coração enquanto este coração não estiver no deserto. É no deserto que o nosso coração se quebranta para ouvir a voz de Deus. Quando a gente não está no deserto, a gente se acha muito grande, poderoso, defendido. No deserto, as máscaras de toda a nossa arrogância, de toda a nossa prepotência, de todo o nosso suposto poder caem por terra. E sobra no deserto apenas a única coisa que importa nas mãos de um Deus poderoso e que quer transformar seu povo: um coração fedido, mal cheiroso, podre, arrebentado, coisa feia de ver, mas é o coração de verdade, é o ser de verdade. Já não é mais um coração instagramado, já não é mais o coração com filtro, não é mais o coração com agenciamento do perfil que seria a melhor comunicação. É o coração sem filtro, é o coração sem nenhuma mediação, é o coração a nu, completamente a nu diante do Senhor. Então veja, Isaías sabe que Israel do norte ouviu uma palavra poderosa, e mesmo assim não ouviu o Senhor, e caiu, foi destruída pelos assírios. E agora ele está olhando para a cidade fiel, aquela que um dia brilhou com toda a sua glória e esplendor, agora está toda enlamaçada, está como o filho pródigo, na lama, na sujeira. Então ele olha para este povo e lamenta. Lamenta não pelo fato do povo estar com o coração enlameado, lamenta não pelo fato do povo estar com o coração perdido, lamenta não pelo fato do povo estar com o coração distante de Deus, lamenta pelo fato de que antes de ter um coração despedaçado, havia um coração segundo os propósitos de Deus, segundo a lei de Deus. Havia, antes de tudo aquilo, um povo fiel. Me dirijo a todos aqueles que nesta manhã são povo de Deus e povo fiel. O que a palavra de Deus diz sobre fidelidade? Observe, a lamentação dele chega ao ponto de comparar dois estados de justiça. A justiça enquanto toda a estrutura legal. Pensa em Deuteronômio. Vocês já sabem que Isaías tem Deuteronômio na cabeça, certo? Então você tem uma cidade fiel, e esta cidade fiel, ela é vista como plena desta justiça que é a lei de Deus. Não falta para o povo a lei de Deus. Eles têm as duas tábuas, eles têm as tábuas que regulam a relação entre o povo e Deus, mas tem a segunda tábua, que é a que a gente vive esquecendo, que decorre do esquecimento da primeira tábua, que é a tábua relacionada ao próximo. Quando Jesus resume a lei do Senhor, ele resume as duas tábuas, dizendo: amar ao seu Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo. É a primeira tábua dirigida a Deus, mas a segunda primeira é: não matarás. Qual que é? Não matarás. Esse é o primeiro mandamento. O que a gente viu semana passada.
Segundo mandamento da segunda tábua: não adulterarás. Pronto, é difícil falar, né? É o tema de hoje: adultério. Semana passada, não matarás. Hoje Isaías está tentando lembrar o povo que eles não caíram apenas no primeiro mandamento da segunda tábua, eles estão caindo também no segundo. Eles estão traindo o Senhor e começam traindo o Senhor, não obedecendo a sua lei. Mas não somente isso. Isaías, no seu lamento, usa uma outra palavra que também é usada para se referir à justiça, mas a justiça não enquanto ato legal, mas a justiça enquanto virtude. Sabe, uma pessoa justa, como a Bíblia afirma que Jó era, e que às vezes nós associamos essa justiça do homem justo a uma integridade de alma, de ação, de atitude. Integridade. Portanto, esta cidade fiel, antes de ser essa catástrofe de rebelião e de rejeição a Deus, o que ela era? Justa, tanto porque obedecia à lei do Senhor, não só porque ela conhecia a lei do Senhor, mas porque ela era intrinsecamente justa. Ela era intrinsecamente íntegra, inteira. Esse é o lamento. Como pode um povo assim ter se tornado um traidor do Senhor? A seguir, logo depois da lamentação, chamando a atenção para o fato de que não só são culpados pelo assassinato, essa é a segunda parte do versículo 21, como você pode ver, a retidão está chamando a atenção, a integridade está lembrando das mãos sujas de sangue de Caim, lembra-se disso? Então o povo que tem suas mãos manchadas de sangue por causa da sua injustiça, por causa da maneira corrupta com a qual tem conduzido a vida, pelo desprezo com os órfãos, com as viúvas. Mas por outro lado, o profeta, mesmo lamentando uma era que seria a era dourada, vai agora praticar a denúncia deste povo, já não vai mais lamentar, porque quando a gente lamenta para quem? Para quem você acha que ele está lamentando? Para Deus? Ele está lamentando para o Senhor, ele está oferecendo o seu lamento ao Senhor. Esta cidade, depois de ter ouvido tudo que Deus falou, lembra do sangrento, do sacrifício sangrento, o profeta agora está dizendo: meu Senhor, como pode este povo que foi tão fiel ter feito tudo isso? Eles são traidores. Então o profeta agora já não lança um lamento a Deus, mas agora ele se dirige à cidade fiel. Quem é a cidade fiel? Jerusalém. Ele olha para Jerusalém, versículo 22, e começa a denunciar, até o versículo 23, a situação que Jerusalém se encontra. Qual é a situação de Jerusalém? Ela é apresentada, mediada, em primeiro lugar, por duas metáforas: a metáfora da prata e a metáfora do vinho, ou como alguns tradutores preferem, licor. A metáfora da prata aparece ali para dizer o seguinte, veja só o que diz a palavra de Deus: Jerusalém, sua prata se tornou escória. Ou seja, o processo de oxidação também acontece com a prata. E o que acontece com a prata oxidada? Ela envelhece, ela fica mais escura, e o que ela perde? Não entendi. Brilho. Sabe aquele brilho que o Hans chamou a atenção da gente hoje na oração dele? Aquela perda do brilho. Veja, é prata, mas ela perdeu brilho, já não consegue mais brilhar. Talvez o sermão de hoje esteja se dirigindo a você, prata, envelhecida, escura, sombria e sem brilho algum. O lamento dele,
O lamento do profeta não é o envelhecimento. O lamento do profeta não se dá pelo fato de que não há mais brilho. O lamento dele é de que já houve brilho aqui. Já houve brilho. Isto aqui um dia brilhou. E como pode algo brilhar desta maneira e depois não brilhar mais? Tem que ter alguma causa que explica a perda do brilho. E nós já estamos percebendo desde o sermão passado que as causas da perda do brilho têm a ver com a maneira com a qual o povo tem abandonado o seu Deus e adorado outros deuses. Isso já vem apontado pelo fato de que desde o início do lamento, o profeta já está identificando agora não só o povo como assassino, mas o povo como adúltero. E estão adulterando justamente o seu Senhor. Então essa primeira metáfora nos mostra que algo que um dia brilhou agora está acinzentado, está sem brilho nenhum, perdeu seu brilho. Será que a prata pode recuperar o brilho que um dia teve? Algumas mulheres aqui especialmente sabem que sim. Eu digo isso porque a primeira vez que eu tinha uma corrente de prata e que ela ficou acinzentada, eu falei assim, poxa, ficou muito feio isso aqui, né? Eu falei, pô, mas isso aí se resolve facilmente. Aí não tinha nada, não tinha produto, não tinha nada. Mas a mente científica da Ju entrou em ação, ela pegou jornal. E com o jornal, de repente, passou lá e... Como você fez isso? Este é um segredo só meu. Mas o que a Ju fez foi simplesmente purificar a prata. E ela voltou a brilhar. A segunda metáfora ela é curiosa, porque é a metáfora do vinho, certo? Então pensa num vinho. E aí, sabe, alguns irmãos aqui, né, que conhecem o fruto da videira, quando provam vinho, sabe que se você colocar água no vinho, o que acontece? Não é? Por isso que na nossa Santa Ceia, o vinho não tem água. É vinho mesmo. Para você que é chato. Certo? E você não pode pôr água. Se colocar água, vai, não é? Então você põe água no vinho, o que acontece com o vinho? Ele perde o seu sabor. Sabe sal, quando perde a capacidade de salgar? O que acontece quando o sal perde a capacidade de salgar? Serve para nada. Porque ele perde a sua razão de ser. Então o que acontece quando você coloca água no vinho? Briga, né? Rejeição. Isso aqui não é vinho. Imagine então que você está diante de algo que botou água, o que acontece? Estragou. E quando você estraga a brincadeira, você rejeita. Botou água, acabou tudo, rejeita. Então parece que nós temos, de um lado, algo que pode ser recuperado e algo que não pode ser recuperado. Botou água no vinho, já era. Botou água no licor, já era. Quem é você? Prata ou vinho? Do que o seu coração é feito? De prata ou de vinho? Sua vida é prata ou sua vida é vinho? Não para por aí. É um adultério, não é? Botar água no vinho, você adultera o elemento. Né? Então o que acontece com qualquer situação hoje, adulterou a substância e tem problemas, até legais com isso, não é verdade? Porque você não pode
adulterar, você não pode mexer nos elementos. Mexer nos elementos, acabou, você adultera, você já não está mais diante do próprio elemento. Confundir fermento com farinha na hora de fazer o bolo vai dar um trabalhão, não vai? Porque você não pode confundir os elementos. Mexeu nos elementos, o resultado final não vai ser o mesmo. Então parece que precisou acontecer algo para a prata se tornar escória, para o vinho se tornar uma bebida intragável. Ou seja, ela precisa passar por um processo em que o casamento que estava lindo e maravilhoso, no final, parece pior coisa do mundo, estragou tudo, jogaram água no meu casamento. Engraçado que Jesus fez alguma coisa no casamento, não foi? Quando Jesus fez o primeiro milagre, foi onde mesmo? Foi lá em Caná da Galileia, não é isso? E o que estava acontecendo lá? Um casamento. E o que aconteceu no casamento? Acabou o vinho. E quando acaba vinho no povo de Deus, o que acontece? A igreja começa a reclamar, né? Olha, faltou aqui. Olha, isso aqui estava tão bom, né? Vinho estava aqui, não é isso? E de repente acabou o vinho. O que Jesus faz? Bota água aqui. Ei, mas vai estragar, Senhor. Não pode fazer esse tipo de coisa, você estraga tudo. O que Jesus faz? Um milagre extraordinário. Qual é o milagre de Jesus? Transformou água em vinho. É para deixar toda a congregação de Judá, não é, de pé glorificando a Deus. Salvou o casamento, Jesus. Temos vinho. E agora, o que o povo está dizendo? O contrário. Se você coloca água no vinho, porque não deu para ver, não deu para atender todo mundo, o pessoal que vai tomar agora vai dizer o quê? Vai rejeitar o vinho. Não vai querer beber daquele cálice. Vai rejeitar o cálice. Não vai querer mais aquele cálice. Aquele cálice está aguado, aquele vinho é intragável. Não quero beber deste cálice, não quer. Mas Jesus não vai estragar o casamento. E faz algo extraordinário. Em vez dos caras se assustarem, porque no final o que acontece? Já que está acabando o vinho, vamos estragar o vinho. Mas aconteceu algo extraordinário. O vinho melhor veio depois. Quando Jesus transformou água em vinho. Vou fazer essa pergunta de novo. Você é prata ou você é vinho? Bom, a conversa vai piorar, viu? De prata para vinho, vai falar sobre política. Vou beber água. Vai falar sobre os príncipes, sobre os políticos de Judá, os políticos de Jerusalém, os príncipes de Jerusalém. E depois de dar o exemplo da prata e do vinho, qual é o exemplo que ele dá? Da escória. Os príncipes. Veja como ele qualifica. Os seus príncipes são rebeldes. Não só são rebeldes, nesse caso em rebelião a Deus, mas eles são também companheiros, amigos de ladrões, de usurpadores, daqueles que estão roubando a nação. Está entendendo o que está acontecendo? Portanto, os príncipes não só se rebelam contra Deus, como se juntam com os outros príncipes de outras nações, ladrões, que estão entrando na terra do povo de Deus, dizimando o povo de Deus, tomando as coisas do povo de Deus. Ficou feia a situação, né?
Estes príncipes estão longe de ser o brilho exemplar para a nação. Estão longe de ser um exemplo para a nação. Estes príncipes são rebeldes. E estes príncipes são o exemplo da idolatria, a usurpação da glória de Deus. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. O que é o suborno e a recompensa, senão o egocentrismo destes príncipes? Em nenhum momento eles estão pensando no povo de Deus. Em nenhum momento eles estão se entregando pelo povo de Deus. Eles não derramam o seu sangue e o sangue de seus filhos e o sangue de sua geração pelo povo de Deus. Eles tiram o sangue do povo de Deus e dão o sangue do povo de Deus aos seus filhos, e a sua mesa está farta. Eles trabalham para o seu próprio ventre. Mas veja, estão longe de ser aqueles que roubam, mas fazem o bem. Eles não só roubam a nação, como ao mesmo tempo não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas que se apresentam diante deles. Não só eles se voltam contra si mesmo, que em relação ao outro, a segunda tábua da lei, eles esqueceram completamente. Os órfãos e as viúvas protegidos, tão protegidos por Deuteronômio, são completamente esquecidos, tirados da sua agenda política. Então, depois de denunciar um povo adúltero, que é como prata que perdeu o brilho, e como vinho que ficou tão aguado que não serve mais para nada, eles agora também são governados pela escória de Israel, por homens que não têm brilho, por homens que não têm amor a Deus, por homens que não temem a Deus, por homens que não temem as coisas de Deus, que se preocupam só consigo mesmos, sem jamais prestar atenção no povo de Deus. Nessa hora, o discurso dele é interrompido pelo discurso divino. Deus entra na história. E ele entra na história da seguinte forma, segunda parte do sermão, o discurso de Deus. Assim como o discurso do profeta começa com um lamento, o discurso divino também começa, mas não com lamento, com juízo mesmo, já direto. Versículo 24 diz assim: o Senhor dos exércitos, o poderoso Israel diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Primeira pergunta: quem são estes que Deus quer acertar as contas? Quem são estes que Deus quer se vingar? Quem são os adversários, os inimigos de Deus? Não é a Síria, não é o Egito, mas estes inimigos de Deus estão dentro do povo de Deus. São povo de Deus. Não, Deus não está aqui dizendo que Ele vai se vingar contra as nações. A vingança, a ira, o juízo divino virá sobre os seus que se rebelaram contra Ele. Portanto, Deus vai acertar as contas com os seus inimigos dentro da sua casa, dentro da sua nação, dentro do seu povo, dentro do seu contexto, dentro da sua assembleia. Não somente isso, como uma espécie de antevisão do que Jesus vai enfrentar com os fariseus, que são aqueles que lutam contra Jesus dentro da sua própria casa, de dentro do seu próprio povo, que vão planejar a morte do próprio Jesus, porque rejeitam a Jesus. Deus vai se voltar contra aqueles que o rejeitaram, vai acertar as contas, vai derramar juízo sobre eles. E depois de anunciar o juízo contra os inimigos, então, se você prestou atenção na primeira parte,
do discurso do profeta ele lamenta, a segunda ele denuncia. Na segunda parte, depois de Deus apresentar o juízo contra todos aqueles que são seus inimigos dentro do povo, Deus vai oferecer a sua misericórdia. A passagem de hoje começa com lamento, passa pela denúncia, pelo juízo, mas termina com a misericórdia divina, que começa quando o próprio Deus diz: voltarei a minha mão contra você, Jerusalém. Aqui a gente precisa tomar cuidado com esse voltei a minha mão contra você. Parece que Deus está indo contra Jerusalém, no sentido de agora ter uma posição de inimizade, mas agora este contra é do sentido do encontro a alguém. Não é o contra como aquele que ele vai se livrar dos seus inimigos, é aquele encontro do Deus com seu povo, com Jerusalém. Ele está se referindo a Jerusalém, não mais aos príncipes. E ao se referir a Jerusalém, ele diz: voltarei a minha mão. Como estavam as mãos do povo de Deus na semana passada? Como estavam as mãos do povo de Deus chegando ao templo? Cheias de sangue, mas não era o sangue da vida, era o sangue da morte, era o sangue do pecado. Mas agora, as mãos não são as mãos dos homens, é a mão do próprio Deus, mas não a mão do juízo que vai cair sobre os príncipes, mas a mão de um Deus purificador que vai tocar Jerusalém. Uma Jerusalém que é como vinho aguado, que é como prata acinzentada, envelhecida e sem brilho. Então ele diz: voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, tirando, portanto, da prata tudo aquilo que causa a perda do brilho, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa. Eles já conheciam a substância que se você passasse na prata ela voltava a brilhar. Então o que o profeta está dizendo no discurso de Deus para cada um de nós, que este Deus está prometendo para Jerusalém que Ele vai aplicar a potassa em seu povo, Ele vai lavar o seu povo, Ele vai fazer o seu povo brilhar mais uma vez. Mas não tem vinho agora. Não é curioso isso? A prata aparece de novo, mas não o vinho. Observe: eu lhe darei juízes como você tinha antigamente, e conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade da justiça e cidade fiel. Mas não tem mais vinho. O que tem é prata. O que tem é Deus dizendo: eu vou purificar vocês com potassa, tirando de você, Jerusalém, todo metal impuro. Mas parece que em Jerusalém há coisas que são irrecuperáveis. Há prata, mas há vinho. A prata, quando ela perde o seu brilho e oxida, ela perde todo o esplendor dela. Assim como o vinho, quando você joga água, perde todo o seu esplendor, perde toda a sua vida. A diferença está no processo. No primeiro, na prata, você simplesmente passa o produto e o que acontece? A prata volta a brilhar. Mas e o vinho? E o vinho? O que fazer com o vinho aguado? Observe que entre o povo de Deus há aqueles que são os inimigos de Deus e que vão permanecer rejeitando Deus até o último dia de suas vidas. Para esses, o Evangelho, a palavra de Deus é muito clara e muito direta. Não tem jeito.
O reino de Deus, o evangelho de Deus, não é um evangelho inclusivista, sinto muito. O evangelho de Deus não diz que vai salvar todos os seres humanos. A história do evangelho não é a história de um Deus que salva todo mundo no final. Eu sei que você é uma pessoa muito bondosa. Eu sei que você é uma pessoa, assim, com uma santidade incrível e com uma piedade incrível, e que você seria capaz de fazer um mundo melhor do que o de Deus, e inclusive fazendo um mundo melhor do que Ele, você faria um mundo que, no seu mundo, todo mundo ficaria salvo, e você chamaria isso de mundo perfeito. Eu sei que você é essa pessoa bondosa, por isso o céu não é para você. O céu não é para pessoas bondosas. O céu não é para pessoas que disseram assim: hoje eu vou pisar o santuário cheio de oferendas. Nós já vimos desde a semana passada que isso causa repulsa em Deus. Se existe algo que Deus rejeita, são pessoas perversas, vestidas como se fossem anjos. Deus tem o dedo podre, vamos dizer assim. Ele escolhe a escória para salvar. Ele escolhe pessoas que são justamente aquelas que não poderiam, de certa forma, e sabem disso, se salvarem. E Ele salva. E a nossa grande questão na vida é: mas Senhor, não é porque os outros vão para o inferno, é porque eu vou para o céu. Você só vai entender o evangelho, não é quando você olhar e dizer assim: esta pessoa tem que ir para o céu, aquela não. Não. Você só vai entender o evangelho quando você, de uma vez por todas, dobrar o seu joelho e dizer: meu Deus, eu entendi, não era para eu estar no céu, e o que eu estou fazendo aqui? O evangelho, em primeiro lugar, é a revelação da santidade de Deus, não da sua santidade. Por isso não adianta você oferecer uma santidade barata, uma visão ligeira. Ah, se eu tivesse os poderes de Deus, eu ofereceria um mundo melhor. Estou vendo como você conduz a sua vida. Deixa Deus fazer o mundo dele aqui, que está melhor que o seu, irmão. Fica quietinho aí. Então o que nós vemos? Um Deus que, em primeiro lugar, vai salvar a prata, mas o vinho com água, o sal que perde o seu sabor, eles não servem mais para nada. Mas aí vem a grande pergunta: Jonas, é o fim, acabou tudo, não tem jeito. Observe o que o texto diz: eu lhe darei juízes como você tinha antigamente. Deus vai, portanto, lembrar do passado, e naquele passado Ele não vai lembrar de Davi, Ele não vai lembrar nem de Saul, muito menos de Salomão. Ele vai lembrar dos juízes. Por que Ele vai lembrar dos juízes? Nós lemos no início do nosso culto de hoje. Se você abrir a primeira página do seu boletim, você vai encontrar duas citações. A primeira é de Deuteronômio, e lá a palavra de Deus diz: quando entrares na terra, isso é Deus dizendo, que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Então desde o início Deus já estava dizendo: vocês vão ver as outras nações, vocês vão querer ter outros reis, por causa deles. Quando isso acontecer, vocês vão escolher um rei, mas esse rei vai ser um rei não segundo o coração de vocês, mas segundo o coração de Deus. Aí mais para frente acontece o que Deus está dizendo em Deuteronômio, né? Versículo 4: então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo o que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim,
para eu não reinar sobre ele. Os reis em Israel foi uma maneira do povo de Deus dizer: não queremos ser governados pelo Senhor. Queremos ser governados por outros reis, como as outras nações. Então Deus está dizendo a Samuel: Samuel, que você está preocupado? Eles não rejeitaram o seu ministério. Ele não rejeitou o ministério de um pastor, nem o ministério de uma igreja. O que se rejeitou foi o próprio Deus. Então o povo está lidando, em primeiro lugar, com a consequência de uma rejeição do senhorio e do governo de Deus como Rei do Universo. Então, quando isso acontecer, quando Deus purificar Jerusalém, certo? Separando exatamente o remanescente de todos aqueles que estão empedernidos, aqueles que são intencionalmente integrados no mal, incorrigíveis. É pelo ministério deste remanescente que Deus vai fazer uma obra na vida de todo Israel. E por isso ele termina dizendo: assim você será chamada cidade da justiça, cidade da fidelidade, cidade fiel. Perceberam aqui uma coisa curiosa que vive aparecendo em Marcos? Sentiram falta dos quiasmas? Então é daqui que Marcos tira essa mania dos quiasmos. Olha só que quiasma bonito a gente encontra aqui na Bíblia. Veja só. E você vai entender por que no versículo 24 eu pulei a primeira parte do versículo 24, para deixar para este final, para você apreciar no final o centro de todo o ensino de Isaías e que nos alcança hoje em nossa igreja. Se você abrir o versículo primeiro, que a gente leu, que é o versículo 21, você vai ver a queda da cidade fiel. Consegue enxergar isso? No versículo 21, a queda da cidade fiel. Agora corre os seus olhos para o versículo 26. O que você encontra no versículo 26? A redenção da cidade fiel, certo? Agora volta para o versículo 22. O que você vai encontrar no versículo 22? A situação da prata e do vinho de Jerusalém, certo? A situação é a da prata corrompida, a do vinho que misturou com água. Essa é a situação do versículo 22. E qual é a situação no versículo 25? O juízo e a misericórdia sobre a prata de Jerusalém. No centro está uma frase, está um anúncio, não discurso divino, nem a denúncia do profeta, mas o anúncio dele, de que o Rei do Universo vai falar. O Rei que está em silêncio desde o primeiro versículo, que não se apresentou como Rei, mas que é Rei de Israel, a despeito de Israel rejeitá-lo como Rei. E o profeta o anuncia dizendo: por isso o Senhor dos exércitos. E eu lhes faço uma pergunta nesta manhã: quem é o Senhor dos exércitos? Quem é o chefe de um exército de uma nação? Quem é o chefe dos exércitos de qualquer reino neste mundo? Ele tem um nome, é o Rei. Só o Rei pode ser Senhor dos exércitos. E é assim que Isaías está apresentando o Rei Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. É Ele quem vai falar. Quem vai falar não é agora um arauto, um enviado do Rei, que vai dar um recado para a nação e que vai dizer: Jerusalém, você está numa fria. Agora quem vai falar com você, Israel, é o próprio Rei, o seu Rei, o Rei rejeitado. E como o Rei rejeitado fala? Não como um rei vencido. O rei acolhido é sempre vencido.
mas o rei rejeitado é o que vence. O rei rejeitado não é um rei vencido. Ele aos poucos vai surgindo em cada um dos movimentos de Isaías. Silenciosamente, vamos escutando os passos do rei. Ele está chegando. É uma questão de tempo e um pouquinho mais de paciência. Nós seremos capazes de ver o céu aberto e o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. As suas vestes enchem todo o templo e os anjos todos eles cantam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o único Rei legítimo do universo. É só uma questão de tempo, e aquilo que você não vê, o rei governando todas as coisas, o rei não deixando nada sem um destino, aparecer aos poucos na sua história. E ele costuma aparecer de uma maneira incrível, primeiro pulindo, purificando, tocando com fogo, para deixar esse ouro mais belo do que nunca antes ele tinha sido. Quando menos esperarmos, o rei aparecerá. Mas a pergunta desta manhã também se reflete sobre o rei que apareceu como rejeitado. O rei já veio, ele apareceu, veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. O que garante que você não vai rejeitá-lo hoje de novo? O que pode garantir que você não rejeite a Jesus nesta manhã, como a única saída para todas as vilezas do seu coração? O que garante que você não colocará um espinho na cabeça de Jesus e não gritará: crucifica-o novamente? Uma só coisa: o fato de que até os céus, como a terra, tem coisas que a gente perde e coisas que a gente nunca perde. E Jesus foi um rei que Deus nos deu e que jamais, uma vez o recebendo, o perderemos. Você pode perder tudo nesta vida, mas se você tiver Jesus, você tem a única coisa que jamais poderá ser tirada de você. Tudo pode ser tirado de você. Você pode viver privações, coisas que você pode perder hoje e amanhã você reconquistar. Mas você também pode perder coisas hoje que você nunca mais vai conquistar. Mas existe algo que Deus já te deu e que nada neste mundo poderá tirar das suas mãos: Jesus de Nazaré. Ninguém pode tirar o sangue carmesim que Deus cobriu sobre você, para polir você e fazer agora você não ser mais uma prata cinzenta, mas o brilho do Evangelho brilhar mais uma vez. O sangue do Filho está derramado uma vez mais, e quem está debaixo do sangue de Jesus jamais será rejeitado pelo Rei do Universo. Os homens podem te rejeitar, as pessoas podem te rejeitar, mas Jesus, o Rei do Universo, aquele que sabe o que é ser rejeitado, veio para sofrer e ser rejeitado. Ele jamais rejeitará seu povo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Há coisas que são possíveis de serem recuperadas, outras não. Jesus, graças a Deus, está entre todos os tesouros que Deus nos deu e que jamais perderemos. Deus pode perder anjos, mas Deus não pode perder o seu único filho. Mas curiosamente, Ele entregou seu filho para morrer
e vivenciar aquilo que talvez seja o símbolo da maior perda dos seres humanos, a morte. Para que os seres humanos olhassem na morte de Jesus e pudessem olhar e dizer assim: ué, era só para morrer. Como assim ressuscitou? E não ressuscitou de qualquer jeito. Ressuscitou com o mesmo corpo, mas um corpo poderoso. Como assim? Como a obra de Deus é extraordinária. A obra de Deus é a história de um Deus que não vai permitir que as coisas mais importantes que Ele reservou para si se percam. Por isso, nem a morte pode tirar você de Jesus. Como a morte de Jesus não tirou você do Pai, mas te grudou nele. E é por causa do sangue de Jesus, o sangue carmesim, que você está tão preso a Jesus, que até quando você peca, Ele está junto com você. E é por isso que a afronta dos nossos pecados é o maior sacrilégio que podemos fazer aos céus. Porque você e eu sabemos que o nosso pecado não é suficiente para nos tirar da presença de Jesus, mas ele é suficiente para envergonhar o nome de Jesus e envergonhar a obra de Jesus. Por isso, nesta manhã, a palavra de Deus exorta o seu povo sobre o brilho. Então a minha pergunta nesta manhã, para que a gente possa pensar durante esta semana: por que será que Deus enviou o caminho que endireita caminhos? Por que será que Deus se preocupa com o jeito que a gente vive e com o jeito que a gente anda? Por certo, a gente não é salvo pelas obras, nem é salvo por nossos comportamentos que correspondem à lei de Deus. A gente é salvo pela graça de Cristo Jesus. Mas será que a nossa desobediência, quanto mais, ela não tem tirado o brilho desta coisa gloriosa que é a salvação de Jesus em nós? Você que é casado agora, olhe para a sua aliança. Você que não é casado, pense numa aliança. E já vai dizendo: Senhor, pela fé. Certo? Está vendo a sua aliança? Se essa aliança cai no cocô, estou falando abertamente, se ela cair no cocô, é só você tirar do cocô, viu? A aliança não é destruída pelo cocô. Você jogou lá no cocô, vai ficar aliança no cocô, ela vai feder pra caramba, certo? Mas aí você tem que fazer uma coisa, certo? Tirar a aliança do cocô. E para tirar a aliança do cocô, o que você precisa fazer? Ora potassa. Isso é purificar. Se você sabe de onde Deus te tirou, você sabe muito bem o que Ele fez com você. Você sabe que Ele reconheceu quem você era nas trevas. Ele não limpou você. Ele viu o tesouro dele nas trevas. Você tem um tesouro na sua casa, meu irmão. Você tem um tesouro na sua casa, minha irmã. Nós temos tesouros em nossas vidas. E estes tesouros são assim, como a prata. Eles podem perder o brilho. E sabe o que faz as coisas perderem brilho? Nossas atitudes infiéis. Seu casamento perde brilho com a sua traição, com a sua infidelidade. Sua amizade, sua membresia, seu amor uns com os outros, perde brilho com a traição. Amizades lindas e maravilhosas perdem brilho com a traição. A traição tira brilho. A traição rouba a glória e o brilho. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e que a gente possa andar na lei do Senhor, não para sermos salvos, porque nós estamos salvos pela graça de Deus, somos salvos pela graça de Deus,
mas para que a nossa salvação brilhe, para que as pessoas enxerguem o brilho da glória de Deus. O Evangelho também é uma convocação à santidade, e eu quero convocar nesta manhã toda a igreja à santidade diante do Senhor. E a santidade não começa com teatro, a santidade não começa com performance, a santidade começa com arrependimento, confissão de pecados, quebrantamento de coração. Uma alma piedosa, Deus não rejeita. Queria convidar você a curvar sua cabeça. Senhor Deus, muitas vezes a gente esquece dos rudimentos da fé. Achamos que uma vez salvos, e isso é uma grande verdade, somos salvos. E é verdade que nada nos separa de Ti. Mas daí nós vivemos a nossa vida da maneira que nós achamos que devemos viver, como se isso não jogasse papel fundamental para o Senhor. Porque afinal de contas, quando a gente faz o que a gente quer, a gente acha que a gente está trilhando o caminho da felicidade. Mal sabemos que estamos trilhando o caminho do desprazer, da culpa, do peso. Por isso, Senhor, queremos uma reviravolta em nossas vidas, o tempo todo, todo dia fazendo a reviravolta, todo dia voltando o nosso coração para o Senhor. Uma vida de penitência é o que nós queremos, Senhor. Ó Senhor, desperta em nós uma vida que constantemente está pedindo perdão pelos seus pecados. É só isso que nos faz lembrar o tempo todo que precisamos da Tua graça. Nos ajude, Senhor, a olhar para os tesouros que o Senhor nos deu e que estão sem brilho por causa dos nossos pecados. Ajude-nos, Senhor, a recuperar as coisas valiosas do passado e que nos fazem lamentar, a dizer, puxa vida, era tão bom isto. Nos ajude, Senhor, a recuperar as coisas que podem ser recuperadas, a lamentar pelas coisas que não podem ser recuperadas e a confiar no Senhor, que as coisas que podem ser recuperadas serão recuperadas sempre pela Tua graça bondosa e misericordiosa, derramada sempre sobre o Teu povo sem medida. Guarda-nos, Senhor, bendito Deus, bendito Pai Celestial. Forja uma igreja cada vez mais santa diante do Senhor, Pai. E isso não vai acontecer enquanto não formos penitentes, enquanto o tempo todo não nos colocarmos diante do Senhor, pedindo diariamente perdão pelos nossos pecados. É isso que te pedimos, Senhor. Purifica-nos, para que a gente brilhe e a gente possa de fato ser luz nas trevas, ser sal que tempera o mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém.